E hoje eu vou matar todas as dúvidas de vocês aí referente ao Iridium, o que vai ser desse fundo imobiliário de papel aí, né, o Iridium, e também o que vai ser não só do Iridium, mas de toda a classe de fundo imobiliário de papel aí, depois dessa mudança na legislação, nas regras aí dos CRIs e dos CRAs. Como é que vai ficar isso aí? Esse aqui é o vídeo onde eu respondo todos os domingos de manhã as perguntas que os membros aqui do canal fazem para mim durante a semana, né? E cara, não preciso nem ler pergunta por pergunta, porque a maior parte das perguntas dessa semana foi sobre esses dois casos. Leandro, o que vai ser do futuro dos fundos de papel e o que vai ser do Iridium? Então, eu tenho algumas perguntas aqui, ó. Olha só, por exemplo, a Andréia perguntou: você ainda vai comprar FII de papel depois dessa alteração legislativa? Vamos falar sobre isso. O que mais tem aqui? Ó, o Alex, inclusive, novo membro aqui no canal, bem-vindo, Alex. E se você quiser se tornar membro, mandar sua pergunta também, todos os domingos, aliás, todas as segunda-feiras, às 19 horas, eu faço uma live ao vivo com os membros, a gente bate papo junto, tá sempre o link aqui na descrição, tá? E aí o Alex perguntou: fala, Leandrão, sei que essa questão do Iridium está repetitiva, tal, e deu toda a dúvida dele aqui: compro, não compro, o que eu faço, tá? Deixa eu ver, enfim. Foram várias perguntas aqui sobre isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar esse vídeo aqui hoje falando sobre o caso da mudança na legislação, dos CRIs e dos CRAs ali, como é que vai ficar, tal, qual que é a minha opinião sobre isso. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? E depois, do meio para frente, eu vou falar do Iridium. Eu vou deixar separado aqui embaixo, ó, qualquer coisa. Se você já quer pular direto para a parte do Iridium, fica a seu critério aí. Deixo aqui separadinho para você, onde começa a parte que eu falo do Iridium, tá? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa questão dos CRIs e dos CRAs. Não vou explicar todos os detalhes da lei, porque já tem um monte de gente falando sobre isso. O que mais eu quero focar aqui é quais são os impactos nos fundos imobiliários de papel, qual que é a minha opinião sobre isso. Bom, dando uma resumida aqui, o que aconteceu é que o governo mudou a legislação referente aos CRIs e os CRAs, porque a legislação ela deixava brechas que várias empresas podiam emitir antes certificados recebíveis, né, imobiliários, do agronegócio também, LCI, LCA, para atividades que não estavam diretamente relacionadas com o setor imobiliário e com o setor do agronegócio. Esse tipo de emissão de ativos de renda fixa, eles foram criados e eles têm isenção de imposto de renda para fomentar o negócio imobiliário e o setor agro, tá? Só que aí, como tem isenção de imposto de renda, várias empresas estavam se beneficiando dessa situação e emitindo CRIs e CRAs para negócios que não tinham relação direta. Show de bola. O governo, como é sedento por impostos o tempo todo, né, enxergou essa brecha aí e pensou: cara, mas olha só, essa galera aqui, ó, emitiu CRI, emitiu CRA, pô, esses caras aqui poderiam estar pagando imposto pra gente, né? Vamos apertar. Vamos cortar as asinhas aí, vamos fechar um pouco a legislação aqui, porque essa galera vai ter que começar a pagar imposto. Beleza. Foi isso que aconteceu. Agora, o que acontece? Pensa aqui comigo e a gente vai começar a fazer uma análise junto sobre como estava funcionando o mercado aí de fundos imobiliários de papel. Gente, como tinha muitas empresas podendo emitir CRIs e CRAs, mas vamos focar só em CRI, aqui vamos falar só de CRI, porque quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, eles investem majoritariamente em CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários. Então, por mais que a legislação pegou CRI, CRA, setor do agro, setor imobiliário, eu vou falar só do setor imobiliário, beleza? Vamos filtrar aqui. Então, o que acontecia? Tinha muitas emissões de certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, tá? E tinha mais emissão do que gente interessado em comprar esses CRIs, em investir esses CRIs aí. Porque só para você entender como é que funciona o CRI, imagina o seguinte: não tem essas construtoras que vão lá, os caras fazem um prédio lá, né, e constrói vários apartamentos para vender, e aí você consegue comprar um apartamento pagando a entrada parcelada direto ali para o construtor, certo? E aí quando eles te entregam a chave, você vai lá e faz o financiamento na Caixa Econômica ou no banco da sua preferência aí, tá? Beleza. Só que essa construtora, ela não vai ficar esperando os 3, 4 anos o imóvel ficar pronto ali, o prédio, para receber essa grana toda. Não. Ela vendeu um apartamento e ela parcelou a entrada com você ali em 4 anos, por exemplo, né? Ela faz o quê? Ela vai até uma instituição, uma casa lá que se chama uma securitizadora.
Eles pegam essa dívida, empacotam essa dívida aí numa forma de título, certo? E transformam essa dívida num CRI. Então imagina que essa construtora tem para receber lá de um prédio 10 milhões de reais. Ela chega para a securitizadora e fala o seguinte: olha, embala isso aqui para mim, coloca no mercado para vender e eu tô vendendo isso aqui por 8 milhões de reais, certo? Então olha só, ela tinha 10 milhões para receber, ela quer 8 milhões. E esses 2 milhões de diferença fica para quem compra essa dívida. Então, eu sou um investidor, a gente chega, beleza, eu vou investir nesse CRI. Eu vou lá, eu coloco a grana, eu compro esse CRI. O que acontece? A construtora já recebeu essa grana e eu vou ficar recebendo aquilo ali do devedor, do cara que foi lá e comprou o apartamento, lá deu de entrada. Isso é um CRI. O que acontece? Como a legislação era mais flexível, não era só a construtora que estava emitindo CRIs. Várias empresas que tinham qualquer pontinha de ligação ali com o setor imobiliário acabavam emitindo CRIs. Aconteceu que a gente teve uma super oferta de CRIs no mercado, certo? E não tinha demanda, não tinha investidor o suficiente para comprar todos esses CRIs que estavam sendo emitidos. Então a gente teve um desbalanceamento. Quando a gente tem esse desbalanceamento no mercado, o que acontece? Esses ativos aqui tiveram que começar a pagar melhor. Então a gente via CRIs pagando ali, IPCA mais 8, mais 9, mais 10, mais 15, eles pagavam um prêmio muito bom. E para quem não entende o que é IPCA mais 15, cara, isso é algo muito bom. Por quê? Porque eu vou receber o IPCA ao longo dos anos e mais 15% ao ano. Tá entendendo? A poupança, por exemplo, ela mal paga só o IPCA, certo? E quando eu invisto em um CRI que paga IPCA mais 15, eu vou receber o IPCA, ou seja, já estou recebendo mais que a poupança só de corrigir o IPCA e mais 15% ao ano. E quer ver só, eu posso comparar isso com esse gráfico aqui, para fortalecer ainda mais aí o teu conhecimento. Esse gráfico aqui é do título do Tesouro, né? E o título do Tesouro, essa linha, esse aqui é o IPCA 2045. Ou seja, existe um título do Tesouro que ele paga o IPCA mais um prêmio, tá? E esse prêmio aqui olha lá, esse prêmio gira em torno de 6%, cai para 3%. Hoje, nesse momento que eu estou gravando essa aula, ele está em 5,85%. Ou seja, se eu quiser investir num título do Tesouro hoje, eu vou receber, até 2045, eu vou receber o IPCA mais 5,85% ao mês. Só que aí, eu não vou correr o risco de investir num CRI para ganhar só isso. Eu preciso ganhar mais. E quanto que o mercado pagava? IPCA mais 10, IPCA mais 15. Por que pagava tanto? Porque tinha muitos CRIs à disposição e pouca gente interessada em comprar. Então a única forma existe uma briga entre os emissores de CRIs. Não, o cara tá pagando IPCA mais 10, eu te pago IPCA mais 11, investe no meu aqui. Aí surge um outro aqui, não, peraí, eu tô pagando IPCA mais 12, investe no meu. É tipo um leilão, é aquele que mais pode pagar mais. Beleza, só para você entender o que estava acontecendo. Como a gente tinha muita oferta de CRIs, os gestores de fundos imobiliários começaram, caramba, olha só, os caras estão pagando IPCA mais 11, IPCA mais 12. Peraí, vamos fazer um IPO aqui, vamos criar um fundo imobiliário de papel. As casas começaram a criar fundos imobiliários de papel para ir atrás desses CRIs que estavam sendo emitidos aos montes. E foi indo e meio que a gente chegou num equilíbrio de mercado. É por isso que hoje, eu lembro quando eu comecei a investir lá atrás, né? 2013, 2014, mal e mal tu achava um fundo de papel, nem tinha fundo de papel para investir. Dava para contar na palma da mão ali quantos fundos de papel existia. Hoje, a gente tem lá, sei lá, deve estar uns 100 fundos de papel a gente tem à disposição. Por quê? Por conta desse desequilíbrio aqui. Só que esse equilíbrio veio porque surgiu muitos fundos de papel e aí a emissão ficou controlada. E aí foi crescendo junto. CRIs e fundos de papel foram crescendo junto. E aí a gente tem um prêmio ali na média, né? O que aconteceu agora, gente? Pensa aqui comigo. Eu estou aqui em cima. Fundos de papel, CRIs emitidos, equilibrado. O governo chega, dá-lhe uma canetada, muda a regra do jogo e basicamente toda essa emissão de CRIs que tinha aqui, ela cai lá pela metade. Desequilíbrio. Agora nós temos um monte de fundo de papel aqui
e bem menos CRIs à disposição. O que vai acontecer daqui para frente? Antes a gente estava com isso aqui, ó, lá no passado, antes de os fundos de papel começarem a nascer. E aí era um leilão de emissor de CRI. Não, eu pago 11, eu pago 12, eu pago 13. Agora inverteu. Eu tenho poucos CRIs sendo emitidos e eu tenho um monte de fundo de papel à disposição. Agora, são os fundos de papel que vão ter que leiloar o negócio. Entendeu? Porque agora, o emissor do CRI, ele diz assim, olha, eu tô com um CRI aqui e eu quero emitir a IPCA mais 7. Antes era 15, agora o cara tá querendo vender por 7. Aí ele vai para um fundo de papel e diz, não, 7 eu não posso comprar porque é muito baixo. Não tem problema, eu vou falar com outro. Por quê? Porque tem muito fundo de papel. Então o emissor do CRI agora, ele é que manda no jogo, entendeu? Não quer pagar 7? Beleza, eu falo com outro. Uma hora ele acha um cara que paga 7. Por quê? Porque o fundo de papel precisa botar CRI na carteira. Então, como agora a gente tem esse desequilíbrio, a gente tem poucos CRIs para muito fundo de papel, o rendimento dos CRIs vão baixar muito. Antes, pagava IPCA mais 10 a 15, alguma coisa assim. Inclusive, eu estou com a carteira do Iridium aberto aqui, e nós vamos discutir um pouquinho do Iridium, mas eu já vou aproveitar para mostrar isso aqui para você. Olha só. Então essa aqui, por exemplo, é uma carteira de CRI, né, do Iridium. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor para vocês verem lá. Olha só. Então ele paga, muitos dos CRIs do Iridium, eles são atrelados ao IPCA, tá? E olha só, eu tenho IPCA mais 5,49, isso aqui já tá piorando, né? Mas ó, eu tenho isso, tudo CRI. Ó, IPCA mais 8,8, 8,8, 12. Inclusive tem algum ponto aqui que ele mostra a média da carteira. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, o Iridium, inclusive, ele traz aqui, ó. Ele fala, ó, distribuição por indexador e taxa média de aquisição. Então, 62% da carteira do Iridium, por exemplo, são CRIs ligados ao IPCA. E a média é IPCA mais 8,74, tá? Isso aqui já é até abaixo da média, né? O Iridium poderia... Isso aqui é uma das coisas que nós vamos começar a falar sobre ele daqui a pouco. Poderia ser melhor. Tem fundo imobiliário que tem média aí IPCA mais 10, IPCA mais 11, já está meio baixo do Iridium. Agora, para renovar esses CRIs aqui nessa qualidade que ele tinha, ele vai conseguir talvez um IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, só não baixa de 6 por causa desse cara aqui, entendeu? Porque aí o gestor do fundo vai fazer o que eu faria. Cara, você com CRI aí, tá querendo me cobrar, me pagar só IPCA mais 6? Muito obrigado, mas eu vou investir no título do Tesouro, porque também tá me pagando isso, entendeu? Então, no mínimo, tem que ter um prêmio aqui. Sei lá, esse prêmio vai ser 1%, mas antes, esse prêmio era 5%, era 10%. Se o título do Tesouro estava pagando IPCA mais 5, eu encontrava CRI IPCA mais 15. Agora não. Agora esse prêmio não vai ser 5, 10. Vai ser de 2 a 6, 2 a 7 por conta desse desequilíbrio de oferta e demanda. Bom, e na prática, galera, o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer é que, num primeiro momento, os fundos de papel vão se beneficiar disso. Tá? Por quê? Porque já estão com a carteira montada. E olha aqui para você entender o que eu vou te falar. A dinâmica é a mesma que um título do Tesouro, tá? Por quê? Os CRIs dos fundos imobiliários, eles são pré-fixados também, igual ao título do Tesouro. Olha só. Por exemplo aqui, ó, eu sempre trago isso aqui, mas agora vocês vão relacionar isso aqui com o mercado de CRIs, tá? O IPCA, ele pagava 6,12. Quantos que era o valor de uma cota? R$640, certo? Quando o preço cai, olha só, caiu de 6,12 e foi lá para 3. O valor da cota de um título do Tesouro saiu de 600 e foi para 1.400. Ou seja, isso aqui se chama marcação a mercado. Quando os juros caem, o valor da cota sobe. O que acontece? Imagine aqui na sua cabeça, só para a gente tornar o negócio mais didático aqui, que isso aqui não é o título do Tesouro. Isso aqui são os CRIs que os fundos imobiliários de papel estão investindo. Os caras estavam comprando aqui, ó, né? Aqui em cima. IPCA mais um prêmio aqui. Ou seja, eles estavam pagando esse valor de cota. Então, a carteira de CRIs dos fundos imobiliários de papel,
Eles foram montados com o valor da cota como se fosse essa linha verde aqui. Agora, como a gente tem esse desequilíbrio de oferta e demanda aqui que eu mostrei para vocês, né? Vai ter um choque de oferta de crise, ou seja, muito menos do que tinha antes. A escassez vai fazer com que a taxa de juros caia muito. E se a taxa de juros cai, o que acontece? A marcação ao mercado vai lá em cima. Ou seja, os fundos imobiliários de papel vão ganhar muito dinheiro com marcação ao mercado. Então, no curto prazo, a gente vai ver esses fundos valorizando por conta da marcação ao mercado. E se eles venderem esse fundo, vai ter ganho de capital e vai gerar dividendo pra caramba. No curto prazo. Porém, galera, quando for para renovar, porque o gestor ele pode vender isso aí, distribuir o lucro, mas ele tem que recomprar novos CRIs para manter a carteira rodando. Ele não pode amortizar, certo? Ele tem que manter ali o valor patrimonial. O valor patrimonial em torno de 100? Beleza. Ele distribui o lucro e a parte que é o principal investido, ele reinveste para manter o valor patrimonial do FII. Certo? Ele não pode distribuir acima disso, não. Ele tem que declarar como amortização de cota. Então tá. Ele vai ganhar muito dinheiro com essa marcação ao mercado. Só que para ele renovar, reinvestir nos CRIs, para manter a carteira de CRI dele rodando, ele vai começar a investir com taxas bem menores. Então, no longo prazo, a gente vai ver fundos imobiliários de papel pagando bem menos do que pagaram no passado. Então, talvez os high yields, que eram aqueles fundos de papel que pagavam muito lá, né? Pagava IPCA mais 11, 12, 13. Talvez eles consigam pagar algo perto do que hoje pagam os high grades, que são aqueles fundos de papel que focam em qualidade. E já os high grades, o que eles pagam hoje, que era um prêmio legal em relação ao título do Tesouro, talvez um prêmio de 5%, talvez o prêmio deles no longo prazo vai cair para 2%, para 3%. Ou seja, a classe vai se tornar menos interessante. Porém, galera, o que acontece? A gente via, tá? Vamos continuar a análise para a gente fechar aqui, a última etapa dessa análise que eu faço. E vai deixando nos comentários aí se você está concordando comigo ou não. O que acontece? A gente no começo tinha aqui, ó, emissão de CRIs e emissão de fundos imobiliários de papel, equilibrado. De repente começaram a emitir muitos CRIs, como eu falei no começo, e o fundo de papel ficou para trás. Opa, dá-lhe IPO, vamos, alcançou, equilibrou. Aí chega o governo e dá uma canetada. CRIs, aqui nesse lado, despenca. Agora eu tenho, ficou aqui, ó, pendido aqui, ó, ficou desbalanceado. Tenho poucos CRIs para muito fundo de papel. Só que o setor de emissão de CRIs, o mercado de CRIs, ele continua crescendo como antes. Agora, ele estava crescendo, deu um passo para trás e agora continua crescendo na nova legislação. O que eu vejo? A emissão de novos fundos de papel vai acabar. Talvez até alguns fundos de papel vão à falência, vão ser liquidados e aí diminui um pouco. Depois de alguns anos, o setor de CRI continua crescendo e mais uma vez eles vão chegar no equilíbrio. Quando chegar no equilíbrio, que eu não sei quanto tempo isso vai levar, pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, mas uma hora eles chegam no equilíbrio, aí volta a crescer novamente. Até que vem o governo e dá-lhe mais uma canetada de novo, entendeu? Se o governo não desse mais essa canetada, eles continuam crescendo. Ou seja, vamos dividir em prazo aqui. Curto prazo, eu vejo que os fundos imobiliários de papel vão se beneficiar, porque vão ganhar dinheiro na marcação ao mercado. Médio prazo, vão sofrer. Por quê? Porque eles não vão conseguir renovar suas carteiras de CRI com uma boa taxa. Longo prazo, volta tudo ao normal, entendeu? Então, ganha no curto prazo, sofre no médio prazo, normaliza no longo prazo. Essa é a minha análise que eu faço, tá? Show. Matamos essa parte. Vamos falar do Iridium agora. E galera, lembrando que tudo isso que eu estou explicando aqui, ó, né, esses detalhes aqui, essas perguntas, trago dos membros do canal. A nossa comunidade acontece aqui dentro do YouTube. Então, todas as segundas-feiras, às 19 horas, eu abro uma live ao vivo aqui para debater o que está acontecendo no mercado, discutir com os alunos aqui, os membros, tá? E eu abro a minha carteira pessoal também, né? O pessoal sempre me pergunta, Leandro, qual que é a sua carteira? Todos os membros conhecem a minha carteira, sabem quais classes eu invisto, quais ativos eu invisto, quantos % que eu tenho em cada um. Eu abro a minha carteira e cada movimentação que eu faço, tá?
eu vou lá e explico para os membros, ó, pessoal, comprei mais ações ou comprei mais fundos imobiliários pelo motivo A, B, C e D, explico, argumento para que você veja se faz sentido e use isso como base aí, né, para tomar suas decisões também. Lembrando que eu sou economista, sou especialista em investimento certificado pela Ambima, sou consultor de valores mobiliários, habilitado pela CVM, eu também presto consultoria. Então, se você tem aí um patrimônio formado, precisa da minha ajuda para montar a sua carteira, ou está inseguro, cara, Leandro, já estudei e tal, fiz 1 milhão de cursos aqui, olhei tudo, olhei todos os seus vídeos no YouTube, mas, cara, não estou seguro com a sua carteira. Não tem por que ficar com essa segurança. Contrata a minha consultoria aqui, eu vou analisar a tua carteira, e se tiver que mudar, a gente vai mudar tudo a tua carteira, desmancha, começa do zero. Tem cliente meu aqui que, beleza, só dá um ajustezinho aqui, já tá zero. Tem cliente que eu falo, cara, deleta, apaga a memória, vamos começar uma carteira do zero. E a gente monta uma carteira, eu ajudo a escolher as classes, os ativos, os percentuais, deixa a carteira redondinha para o perfil de cada um, tá? Então, link na descrição também. Beleza, vamos falar um pouquinho, galera, do Iridium. O que acontece com o Iridium, né, cara? Porra, o Iridium era aí um queridinho da galera, um fundo imobiliário que ia super bem, né? É um dos mais antigos da bolsa. E os caras realmente fizeram um bom trabalho por muito tempo. Mas, de um tempo pra cá, eles começaram a fazer umas presepadas aí que meio que desandou o fundo imobiliário, né? O gestor era o Selegato, né? Por muitos anos foi o Selegato. O Selegato, ele não tá mais à frente do Iridium agora, né? Saiu, entrou outro gestor. Também que o Selegato tava apanhando muito, o cotista tava batendo demais, né? Enfim, eu acho até foi uma decisão inteligente da casa, né? Tirar o Selegato da frente e botar outro, tá? Não que seja ruim, o Selegato fez umas burradas ali, mas é um cara sensacional, também é um bom profissional. Agora, o que acontece? Quais foram as presepadas, né? Do Selegato ali. A principal dela, eu vejo que foi a carteira de fundos imobiliários que ele montou, tá? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, deixa eu achar essa parte aqui para vocês, tá? Aqui no relatório do Iridium. O que acontece, né? O Iridium ele tem uma carteira gigante de CRIs, tá? Ó, o CRI mais pesado da carteira tem 4,38% do patrimônio, depois vai caindo, né? Mas olha a quantidade de CRIs que eles têm aqui, ó. Tem muitos CRIs. Porém, ele tem uma carteira de fundo imobiliário. Tem um fundo imobiliário aqui que eles separam, consideram mais de renda fixa. E aí tem esses outros fundos imobiliários aqui. Alguns conhecidos da gente, outros que são mais fechados para investidor institucional. Mas essa é a carteira. Agora, o que acontece? Isso aqui é um peso relevante, tá? Que a gente consegue ver aqui nesse gráfico de distribuição. 19,7%, 19,07% da carteira do Iridium é formada por fundos imobiliários. E qual que é o problema? Na época, o Selegato lá, ele pagou muito caro nesses fundos imobiliários aqui. Ele pagou caro pra caramba, entendeu? Ele comprou na alta, essa é a verdade, tá? A carteira de CRI, ela não é das melhores, porque como a gente viu aqui, ó, IPCA mais 8,7%. Cara, se eu for fazer uma comparação, deixa eu até pegar outro fundo imobiliário aqui pra gente comparar. Eu abri uns aqui, até não tá tão ruim. Se a gente for comparar, por exemplo, aqui ó, com o Capitânia, né? Ó, a taxa média dele é IPCA mais 6,63, pela marcação a mercado da IPCA mais 7. Até o Iridium tá melhor. O Iridium tá com... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui tá com 8,74, né? O VRTA, por exemplo, ó, tá com média de 7,15 aquisição, marcação a mercado 8,4. E aí se a gente pega um high yield, tipo o Urca, aí é outro nível, né? Olha só, parte de IPCA, aqui ó, IPCA mais 12,9, tá? Então já é bem mais puxado. Então beleza, então na média, vamos dizer assim, né? A parte aí dos CRIs, pelo que ele pegou. Só que a grande dificuldade foi na parte da carteira de fundos imobiliários que está aqui. Ó, essa carteira. Por quê? Se vocês forem olhar, galera, essa parte aqui, ó, o custo médio, tá? Quanto que, na época, o Selegato, né, ele pagava em cada fundo imobiliário desse aqui que ele estava comprando, ele estava comprando praticamente no topo. E o que acontece?
Se você for calcular, eu até fiz a multiplicação aqui, ó, pegando o custo médio vezes a quantidade. Custo médio vezes a quantidade. O custo que ele tem de toda essa carteira de fundos imobiliários aqui dá mais de 1 bilhão de reais, tá? Dá um pouco mais de 1 bilhão. E se você for olhar hoje, a posição dele aqui, ó, tá em 609 milhões. Tá aqui embaixo. Essa é a carteira de fundos imobiliários dele. Então, qual é a continha que tem que ser feita aí? Eu vou até abrir a calculadora aqui para a gente fazer junto aqui na tela. Olha lá. Vou botar a calculadora aqui e vamos fazer uma simulação. Então, imagine o seguinte. Ele pagou 1 bilhão, mais ou menos, e hoje vale 609 milhões, 600. Ou seja, ele está mais ou menos, a carteira de fundos imobiliários aqui do Iridium está com 400... 400 milhões de reais de prejuízo. Quantas cotas que tem hoje esse fundo? Vou dar uma olhada aqui, ó. Aqui no OX14 eu consigo ver que existe 36, então deixa eu puxar a calculadora aqui de novo, tá? Aqui, ó. 36 milhões 433 mil cotas, tá? Então, se eu pegar essas cotas aqui e fazer a divisão, então vai dar aqui, ó, aliás, deixa eu dividir aqui, ó, por 36, 433 e 827. Quantos que deu? Deu 10,97, ou seja, 11. Significa que hoje o Iridium está com mais ou menos R$11 de prejuízo por cota nos fundos imobiliários. Como é que isso aqui afeta a distribuição de dividendos? Se ele vender hoje, se o Iridium pega e diz, não, acabou a brincadeira, vamos zerar a nossa carteira de fundos imobiliários, ele assumiria R$11 de prejuízo. Isso aqui vai para a DRE, isso aqui ele tem que recuperar de alguma forma, certo? Quanto é que esse cara distribui hoje? Vamos dar uma olhada. Olha só, ele distribui 93 centavos por cota, 91 tal, e por aí vai. Nos últimos 12 meses ele distribuiu 9,78. Ou seja, ele ficaria mais de um ano, se ele vende toda a carteira de fundos imobiliários dele ali, ele ficaria pelo menos mais, no mínimo um ano aí sem ter que distribuir dividendos, certo? Para poder compensar esse prejuízo que ele teve ali dos fundos imobiliários, né? E ainda ia depender de como que ele vai realocar essa carteira. Então, o Iridium está meio que numa sinuca de bico, tá? Qual que é a saída? Essa carteira de fundos imobiliários, aqui embaixo, que ele tem, ele vai ter que sentar em cima, certo? E vai ter que contar com a expectativa da taxa de juros cair aqui, ó. Porque se a taxa de juros do título IPCA cai, né, ou seja, os juros futuros no Brasil, isso aqui traz uma valorização para os fundos imobiliários, para a classe como um todo. E aí talvez essa valorização faça com que essa carteira aqui do Iridium, deixa eu ver onde está aqui, faça com que essa carteira, que hoje está em 609 milhões aqui, que ela suba, né? Faça com que ela vá lá para perto de 1 bilhão novamente. E aí, se for, ele talvez conseguiria sair no 0 a 0 e não assumir esse prejuízo. Mas o fato é que ele pagou caro e ele está numa sinuca de bico. Aquela história, gente. Para nós, aqui investidores, vamos fazer um aporte de vez em quando, lá um aporte por mês, e de vez em quando vamos aportar naquele fundo imobiliário da carteira. E vamos acumular patrimônio por 10, 15, 20 anos. O preço não faz muita diferença. A gente vai fazendo no longo prazo, preço médio. Caiu, a gente compra um pouco mais. Enfim, vai fazendo boas oportunidades. Agora, um cara que tem 1 bilhão na mão para dar-lhe uma tacada, tem que cuidar o que está fazendo. Entendeu? Tem que cuidar. E aí, esse é o grande problema do Iridium aqui. Só que, fica aquela pergunta. Se eu tivesse na carteira, compraria, manteria, venderia, o que eu faria? E se eu não tivesse? Eu vou responder. Primeiro, o mercado, galera, ele precifica, tá? Então, tudo isso que eu mostrei para você, o mercado está olhando, os grandes investidores estão olhando e estão precificando o fundo imobiliário de acordo com isso, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, no site OX14 aqui, eu consigo ver um indicador que ele funciona muito bem para os fundos imobiliários, que é o indicador PVP, que mostra justamente a expectativa que o mercado tem em relação a um ativo. Lá atrás, em 2018, veja que ele estava na média ali, ó, 1
1,15, mais ou menos. Por quê? Taxa de juros mais equilibrada, mercado com boas crenças aí em relação ao Iridium, pagava 1,15. Chegou a pagar, quando a taxa de juros caiu ali, 19 para 2020 ali, né? Chegaram a pagar 1,40 o PVP, 1,38. Depois começou a ficar um pouco mais difícil a coisa para o Iridium, o mercado foi pagando para baixo, pagando para baixo. Hoje o mercado está pagando 86% do valor patrimonial do Iridium. É isso que o mercado está pagando. Então aqui o Iridium, ele tem o problema da carteira de fundos imobiliários dele, que ele está com um prejuízo muito grande, está lá com 40% de prejuízo na carteira de fundos imobiliários dele, certo? Uma péssima carteira de fundos imobiliários para quem quer tradear com fundo imobiliário. Só que ele está com uma vantagem no curto prazo da legislação, como eu falei, pode dar marcação ao mercado positivo nos CRIs, então pode dar uma compensada nisso, entendeu? E a gente tem uma expectativa de baixa na taxa de juros. Agora, olha só, se a expectativa de baixa na taxa de juros, né, que aqui ó, tende a cair, Estados Unidos está com tendência de queda, Brasil tendência de queda na taxa de juros, se essa taxa de juros cai, tá? Se ela cai, o Iridium se beneficia com a marcação a mercado dos CRIs que ele tem na carteira e também ele ameniza esse prejuízo que ele tem na carteira de fundos imobiliários, podendo vir aí vir por um 0 a 0. E aí a situação do Iridium não ficaria tão ruim assim. Então, se você acredita que a taxa de juros vai cair mesmo, tá? Nos próximos anos no Brasil, eu compraria o Iridium nesse patamar. Talvez não com um aporte muito pesado. Tá ali equilibrado, estaria equilibrado. Então, eu começaria um aporte e se ele cair mais, eu até compraria mais. Por quê? Porque eu ainda acredito na gestão do fundo. Para mim, é um fundo imobiliário que tem qualidade, entendeu? A galera... O Selegato perdeu a mão, comprou fundo imobiliário na hora errada, não conseguiu sair a tempo porque um fundo como o Iridium, montar uma carteira de fundo imobiliário não é igual a um investidor comum, certo? Não tem liquidez. Você não consegue vender mais que R$1 milhão, às vezes, por dia em um fundo imobiliário, porque você movimenta muito o mercado, entendeu? Então eles têm que ir vendendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Demora para montar uma posição e demora para desmontar essa posição. Entendeu? E o gestor tem que ter tem que estar muito atento a isso para não perder o time. E o Selegato perdeu. Ele demorou muito para montar a posição nos fundos imobiliários, foi pagando muito caro e aí quando estava lá em cima que ele deveria começar a vender, ele demorou muito. E aí ele demorou para sair e agora está preso ali com uma carteira de 40% no prejuízo. Entendeu? Então, eu vejo que é uma oportunidade legal de comprar o Iridium se você acredita que a taxa de juros vai cair. Se não cair, cara, ele vai ficar amargando esse prejuízo nessa carteira de fundos imobiliários, não vai conseguir fazer marcação ao mercado por conta da queda da taxa de juros na carteira de CRI, vai continuar foda a situação pro Iridium, entendeu? Se você acredita que a taxa de juros vai cair, ele cair um pouco mais a cotação ainda, chegar aqui, né, em 0,8, 0,75 PVP, cara, aí abre a janela de oportunidade que dá para aproveitar. Se eu tivesse na carteira, o Iridium eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse, eu não iria vender e simplesmente eu manteria a minha posição esperando esses cenários, até porque a minha análise é que a taxa de juros vai cair, então muito por conta disso eu manteria a minha posição no Iridium, tá? Para eu comprar hoje, sinceramente, eu acho que eu fico na minha. Por quê? Porque tem fundos imobiliários aí que me passam mais segurança, entendeu? Talvez se o Iridium ele caísse lá para um PVP de mais perto de 0,7, aí eu compraria, porque é uma oportunidade, no longo prazo a gente pode se beneficiar bastante com isso, entendeu? Agora, se você gosta, cara, eu gosto, Leandro, eu sempre quis ter o Iridium, eu ainda gosto muito dele, por mais tudo que está acontecendo, eu quero ter em carteira, não vejo que tá ruim, daria para comprar nesse patamar aí sem problema nenhum, tá? Então essa é a minha análise sobre o que aconteceu aí com o cenário de CRIs, sobre o que aconteceu aí com Iridium, que está acontecendo, né? Deixa aqui nos comentários, vamos discutir. E se você quiser debater mais sobre isso, vamos para a comunidade. Entra aqui, ó, link aqui na descrição. Vamos para a comunidade e
A gente pode bater mais papo sobre isso, eu posso trazer mais explicações, a gente possa ouvir vocês, entendeu? A gente discute junto lá, vai ser bem legal. Todos os links da forma que eu posso te ajudar, deixo aqui na descrição e até a próxima, pessoal. Um abraço aí e bom descanso.